elas são gigantescas. Além de grande, possuem uma mega população. Mas ser grande muitas vezes não significa benefício. Com suas megapopulações, essas cidades também trazem contigo grandes problemas. Conheça agora as maiores cidades do mundo. Nova York é a 10ª maior cidade em extensão territorial do mundo. Lar de mais de 19 milhões de pessoas, Nova York é conhecida por ser a terra da Broadway, Central Park, Manhattan e por ser a casa da Estátua da Liberdade. A cidade de Nova York, especialmente Manhattan, é um modelo em termos de equilibrar denso desenvolvimento urbano, com transporte público e acesso a espaços abertos. Nova York é a única cidade norte-americana onde a maioria das famílias não possui um carro. Mas isso não é porque as pessoas não têm condições de possuir um carro, mas sim porque o transporte público é excelente. Nova York possui o maior complexo metroviário do mundo. Suas linhas de metrô são expandidas por toda a cidade, ou seja, é possível se mover para qualquer lugar apenas de metrô. A cidade exerce um impacto significativo sobre o comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisas, tecnologia, educação e internet de todo o planeta. Nova York abriga a sede das Organizações Unidas, a ONU. Nova York tem sido uma porta de entrada para os Estados Unidos desde que os primeiros imigrantes vieram para o país. Atualmente são faladas mais de 170 línguas pela cidade, porém não há uma única nacionalidade ou grupo cultural que domine a população culturalmente diversa da cidade. Da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Em 2001, uma tragédia marcou a história da cidade, do país e do mundo. Uma série de ataques terroristas derrubaram as duas torres gêmeas, que era o maior cartão postal da cidade, deixando um vazio imenso. Quase 13 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo do avião. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Emissoras do mundo todo acompanharam os momentos de agonia e desespero das pessoas que ali estavam. Uma tragédia que nunca será esquecida. Uma coisa horrível. Xangai, cidade chinesa conhecida por sua modernidade, que também é marca registrada do país, que possui outras modernas cidades como Canton em Hong Kong, mas a 9ª posição fica com Xangai. A cidade abriga mais de 19 milhões de pessoas. Seu crescimento aconteceu muito rápido. Em 1990, havia ali apenas uma grande torre e todo o resto da cidade eram prédios baixos. Hoje, com apenas pouco tempo de ascensão, Xangai já é uma das maiores metrópoles do mundo. Isso em todos os sentidos. É uma das maiores em extensão territorial e em altura. O perfil Skyline de Xangai é um dos mais notáveis do mundo. 35 estruturas medem mais de 200 metros de alturas, incluindo duas delas acima de 450 metros. A Torre de TV Oriental e o Shanghai World Financial Center. Isso dá a Xangai um visual moderno e dinâmico. Mas essa modernidade toda e o crescimento populacional da cidade tem causado consequências negativas. O solo onde está presente a cidade de Xangai está cedendo, ou seja, afundando. A partir de 2007, foram iniciadas diversas obras de construções civis. Essas não tiveram suas atividades desenvolvidas simultaneamente, fato que ocasionou o rebaixamento do solo de 1,5 a 2 centímetros por ano. No centro de Xangai, a situação é ainda mais grave. Esse processo teve como causa principal a realização de obras de túneis de metrô. Desde 1921 até os dias atuais, a superfície de Xangai cedeu 2,6 metros. O governo chinês, por sua vez, disponibilizou esforços para reater os efeitos negativos do intenso crescimento que passa o país.
A 8ª posição também fica para uma cidade chinesa, que por sua vez é a capital da China. Toda sua área metropolitana abriga mais de 19 milhões de pessoas. Apesar de sua população ser um pouco menor do que a de Xangai, ela ainda assim é a maior em termos de extensão territorial. A capital chinesa foi sede dos Jogos Olímpicos de 2008. Apesar de investir bilhões para limpar a atmosfera da cidade, os níveis médios de poluição continuam 5 vezes acima das normas de segurança das Organizações Mundiais da Saúde, a OMS, este sendo um grave problema enfrentado pela cidade. Coberta por uma espessa camada branca. Além de muita disposição, os maratonistas que competiram neste domingo em Pequim precisaram de um acessório para concluir a prova. Muitos corredores decidiram usar máscaras para tentar minimizar os altos níveis de poluição na capital chinesa, coberta por uma espessa camada branca. As partículas de PM2.5, que podem chegar aos pulmões, estavam em níveis superiores a 400 microgramas por metro cúbico em alguns bairros de Pequim. Bicicletas são um meio de transporte comum para a maioria dos habitantes de Pequim. Contudo, a frota de automóvel aumenta em 15 novas unidades a cada dia. Até 2010, as ruas da cidade tinham em torno de 5 milhões de carros. Neste caso, é melhor recorrer às bicicletas mesmo, né? Em função do crescimento desnorteado e do alto índice de crescimento populacional, nas últimas décadas a cidade de Pequim enfrenta diversos problemas, típicos das grandes metrópoles: congestionamento do trânsito, alto índice de poluição do ar, desemprego, destruição do patrimônio histórico. Esses têm sido grandes problemas enfrentados pela cidade. Podemos destacar como principais atividades econômicas da cidade o turismo, a indústria, serviços, construção civil e comércio. As principais indústrias atuam nas áreas de produções de tecidos, aparelhos eletrônicos, lubrificantes e alimentos. As atividades artesanal também é importante para a cidade, destacando-se a produção de objetos como cerâmicas e tapetes. A cidade mais populosa da América é também a maior do Hemisfério Sul. São Paulo é a metrópole brasileira conhecida pela miscigenação de povos e culturas, pois nela vivem pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Nos últimos anos, tem sido morada de muitos imigrantes como japoneses, haitianos, chineses, italianos e dentre outros. Ao todo, abriga mais de 20 milhões de pessoas. This gigantic city you see is called São Paulo. É a cidade mais rica do Brasil e uma das mais ricas da América, sendo também o maior centro financeiro da América Latina. São Paulo é marcado por um contraste típico dos países subdesenvolvidos. De um lado, a população mais nobre, do outro, as populações mais carentes, vivendo em populares conjuntos habitacionais chamados de favelas. This is one of Sao Paulo's infamous favelas. It may look pretty threatening from the outside. It certainly has its reputation. But what we discovered when we walked around is that people were actually rather hospitable. They're just trying to make a better life for themselves. São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do mundo, recebendo a classificação de cidade global Alpha através de uma premiação internacional. São Paulo tem crescido muito nos últimos anos. Por ser a cidade mais rica do país, muitas pessoas vêm de outras regiões do Brasil com ilusão de dinheiro. Com esse crescimento da cidade, também encarreta grandes problemas. A cidade tem uma alta produção de lixo, mas esse não é o único problema enfrentado pela cidade. Em 2014, a cidade viveu a maior seca da história. A imagem impressiona. A represa era assim. Água em abundância. Só que com a forte estiagem, a cena mudou completamente. A chuva veio muito menos do que o esperado para o verão. Os níveis dos reservatórios de água da cidade de São Paulo caíram muito. Resultado, muitas casas ficaram sem água. São Paulo é palco de muitos eventos culturais. Todos os anos, o carnaval invade o sambódromo do Anhembi. Todos os anos, é feita uma passeada LGBT pela Avenida Paulista, conhecida como Parada Gay, dentre outros grandes eventos que ocorrem na cidade.
finally, we'll finish downtown. Na sexta posição está a capital das Filipinas, o seu nome, Manila. A metrópole é lar de mais de 20 milhões de pessoas. O passado colonial de Manila está refletindo em sua arquitetura. O centro histórico é cercado por um grande muro construído pelos espanhóis no século XVI. Seus parques e construções históricas se tornaram uma atração turística. Mais de 3 milhões de pessoas em Manila vivem em favelas sem eletricidade, saneamento básico e sem acesso à água potável. A densidade populacional é extremamente alta. Em algumas áreas, mais de 100 mil pessoas vivem em apenas 1 km². Essa extrema densidade populacional gera muitos problemas para quem vive em Manila. A cidade possui um forte contraste de pobreza, pois grande parte da população vive em condições de vida ruins, apesar de Manila ser uma das principais cidades das Filipinas. Depois da independência, em 1947, houve uma grande mudança na política econômica das Filipinas, estimulando mais a exportação e a importação no país. A região próxima à capital foi grande beneficiada das políticas de substituição das importações. A base industrial da cidade tem se incrementado nas últimas décadas para incluir produtos têxteis, publicações diversas, gráficas, comidas processadas, o manufaturamento do tabaco, pinturas, produtos medicinais, óleo, sabão e madeira. Você ficou curioso para saber quais são as 5 maiores cidades do mundo? Então não perca tempo. Clique no link que está nessa descrição desse vídeo para ver a continuação desse top 10. Ah, e não se esqueça, se inscreva em nosso canal, favorite os nossos vídeos para que a gente possa estar fazendo muito mais vídeo para vocês. Então não se esqueça, tá bom, galera?